Imagina só o seguinte cenário. Assumir o controle de uma empresa gigantesca que está totalmente afundada em dívidas. E aí, logo nas primeiras 8 semanas, você consegue pagar mais de 100 milhões de reais em dívidas de curto prazo. Nossa, 100 milhões em 2 meses é muita coisa. Pois é, e não para por aí. Ao mesmo tempo, eles demitiram 21 funcionários do alto escalão, reescreveram toda a cultura interna da instituição e, pasmem, ainda entregaram resultados positivos logo no mesmo trimestre. Parece até aquele roteiro de filme sobre um executivo super implacável de Wall Street, sabe? Exato, tipo algo que não existe no mundo físico. Mas olha só, foi exatamente isso que aconteceu nesses primeiros 100 dias de 2026. E foi uma das instituições mais tradicionais da América do Sul. Sim, o Grêmio. E o nosso mergulho de hoje não vai ficar só falando de tática ou do que rolou nas 4 linhas do campo, né? Com certeza não. É um verdadeiro estudo de caso sobre gestão de crises e uma reestruturação corporativa, assim, super profunda. E o nível de detalhe que a gente tem dessa operação é o que torna tudo muito revelador. Com certeza. E as nossas fontes para essa análise de hoje são baseadas num material incrível. É uma entrevista muito detalhada com Antônio Dutra Júnior, que é o vice de futebol do clube. E ele não usou meias palavras nessa entrevista, né? Nenhuma. Ele mapeia mesmo, passo a passo, como eles conseguiram estancar uma sangria financeira colossal. Tudo isso antes sequer de ter o direito de sonhar com títulos maiores ou voos continentais. É uma aula sobre como a urgência não pode atropelar o método. O que nos leva à grande missão da nossa análise de hoje, porque a gente precisa desvendar a mecânica dessa transformação. Como é que uma instituição achar liquidez para quitar 100 milhões em 60 dias? Aí que tá. E como se troca quase um elenco inteiro sem perder a competitividade ali no curto prazo. Sim, porque antes de olhar para os gols ou para o esquema do time, a gente tem que entender os alicerces dessa obra. E pelo que os recortes mostram, tudo começa com um choque de gestão, focado em uma única coisa: sobrevivência financeira. E sobrevivência nesse caso aí significava atacar aquele peso absurdo das dívidas de curto prazo. A nova diretoria, liderada pelo presidente Odorico Roman e pelo CEO Alex Leitão, eles operaram com uma intensidade cirúrgica. Sim, porque pagar mais de 100 milhões logo na arrancada não é o tipo de coisa que se resolve, sei lá, cortando o cafezinho da firma, né? De jeito nenhum. Exige uma engenharia financeira super complexa. E mais do que isso, exige coragem para descapitalizar o clube agora, no curto prazo, para ganhar um oxigênio lá na frente. Mas aí fica aquela dúvida gigante. De onde veio esse dinheiro todo? Porque achar 100 milhões líquidos tão rápido num clube que, na teoria, estava asfixiado, é de levantar suspeitas, sabe? Pois é, mas o documento explica bem isso. Ele detalha 3 fontes principais para esse dinheiro. A primeira foi a venda do atacante Alisson. Que já injetam capital imediato ali na hora, né? Exatamente. O segundo ponto foi a antecipação e uma otimização das receitas que vinham da própria arena. E o terceiro movimento, que eu acho muito interessante, mostra a força do capital relacional deles. Que foi o apoio do Celso Rigo, certo? Isso. O Celso Rigo é um parceiro e investidor histórico do clube. Ele ajudou a dar essa tração inicial na engrenagem. Então, assim, não teve mágica nenhuma. Foi uma alocação super agressiva dos recursos que eles tinham na mão, indo direto para o maior gargalo. Dá para pensar nessa dívida de curto prazo como tipo um colesterol financeiro altíssimo, sabe? Nossa, perfeita analogia. Um colesterol entupindo as artérias do clube. Isso. E enquanto esse bloqueio existisse lá, nenhuma ideia boa ia para frente. Nenhuma contratação brilhante ia receber oxigênio porque o mercado simplesmente não confiava mais na instituição. O nome estava sujo na praça, basicamente. Exato. Mas ao liquidar essa fatura logo de cara, mesmo tendo que vender ativos importantes, acontece uma desobstrução. A credibilidade volta na mesma hora. E o mercado percebe isso rápido, né? Eles veem que os boletos estão sendo pagos em dia e, de repente, as portas se abrem para negociar com taxas e condições muito melhores. Mas olha, o impacto vai muito além da contabilidade. Tem um efeito colateral interno que talvez seja mais poderoso que a reação do mercado externo. Sim.
A entrevista menciona uma mudança cultural brutal dentro do clube, porque a fonte relata que existia um costume muito enraizado de empurrar os problemas com a barriga. Era um ambiente que eles descrevem literalmente como focado na choradeira e na reclamação. Pois é, mas quando a alta gestão assume e resolve a maior ameaça de todas logo de cara, que era a falência, isso manda um choque elétrico pela hierarquia inteira. O moral de todo mundo reage na hora. Dá para imaginar. O funcionário da base, o roupeiro, o analista, todo mundo percebe que a era das desculpas acabou ali. A cultura da lamentação virou uma cultura de achar solução. Exato. Porque se a diretoria deu um jeito num rombo de 100 milhões, não tem mais espaço para ficar debatendo limitação. O foco vira debater melhoria. E é com esse colesterol limpo que a operação ganha fôlego para fazer a cirurgia de verdade. Com a credibilidade de volta, a gestão ganhou um poder de fogo para reestruturar o departamento de futebol. E os números são assustadores. Muito assustadores. 21 rescisões e saídas de jogadores, seguidas logo por 7 contratações. E tudo isso bem na arrancada do trabalho. Liderados pelo Rafael Lima e pelo Paulo Pelaipe, né? Eles decidiram não fazer uma transição suave. Foi um corte na carne mesmo. Foi extremo, sim. Mas eles leram isso como absolutamente essencial para estancar a perda de performance e botar o grupo na nova mentalidade. Mas olha, deixa eu fazer o papel de cética aqui por um momento. Liberar 21 atletas profissionais de uma vez só numa janela de transferências não é quase uma irresponsabilidade? É um risco gigantesco, sem dúvida. Porque, assim, trazendo para um mundo corporativo normal, seria o mesmo que demitir 2 departamentos inteiros numa sexta-feira e esperar que a empresa abata a meta de vendas na segunda de manhã. Onde fica o entrosamento, sabe? O seu questionamento é muito válido. E, historicamente, fazer isso no futebol costuma dar muito errado, gera rebaixamento até. Mas o que impediu o colapso no Grêmio foi o mecanismo por trás dessa decisão. Não foi só intuição ou porque não gostavam do jogador, né? Exatamente. Não foi caça às bruxas. Eles construíram um funil rigoroso de avaliação. Passaram a fazer reuniões diárias entre a direção e a comissão técnica só para cruzar dados. Tá, mas como é que se cruza dados dessa forma na prática? Como se decide matematicamente quem fica e quem sai no meio desse turbilhão todo? A métrica principal virou o cruzamento direto do desempenho físico e tático do cara em campo contra o que o novo sistema de jogo exigia. Entendi. Tipo, se o modelo pede uma linha de defesa alta e transição rápida, o sistema já aponta quem não tem a velocidade necessária. Exato. E independentemente do salário do cara ou se ele tem um histórico cheio de títulos no clube, se a peça não encaixa na nova engrenagem, ele vira um passivo esportivo. E aí entrava a engenharia financeira. Ah, sim. A fonte menciona que essas saídas tiveram uma estratégia muito específica. Eles mantêm os valores exatos em sigilo, mas o objetivo era alongar os prazos de pagamento e reduzir os montantes devidos. O foco claro deles era equalizar a folha salarial. A ideia não era necessariamente ter uma folha minúscula do dia para a noite, mas sim que o valor gasto ali todo mês refletisse a produtividade real no campo. É a famosa racionalização do gasto, né? Pagar caro por um atleta que produz muito dentro do esquema é investimento, mas pagar salário médio para quem não encaixa e fica no banco é desperdício. Perfeito. Ao tirar essas 21 peças, eles abriram espaço na folha não para guardar dinheiro no cofre, mas para investir naquelas 7 contratações cirúrgicas. E para comandar esse elenco totalmente reformulado, eles precisavam de um perfil de liderança muito específico. E aí eles foram buscar o Luiz Castro. Que é um nome de peso. Segundo a própria avaliação interna deles, citada nos recortes, ele está entre os 10 melhores treinadores do mundo hoje. E lembrando que desse top 10, uns 5 ou 6 são lá da escola portuguesa, né? Isso. E a escolha dele não foi por acaso. Eles não queriam só um cara para motivar jogador no vestiário. O cenário exigia um construtor, alguém super analítico. Lendo os recortes do Dutra Júnior, a imagem que vem à cabeça não é a de um técnico tradicional que fica gritando na beira do campo. Ele parece muito mais um tech lead ou um diretor de operações numa empresa de tecnologia, sabe? É a melhor forma de definir. Ele não foi contratado só para ganhar o jogo de domingo. Ele foi trazido para reescrever o código-fonte inteiro do clube.
O trabalho dele envolve redesenhar protocolos, desde a alimentação dos atletas até como os dados de GPS são lidos pelo departamento médico. E a negociação com ele mostra bem o tamanho da coisa. Foram 4 dias frenéticos de conversa, cruzando 3 fusos horários, com reuniões de quase 18 horas por dia. Nossa, que maratona! E o que será que convenceu um cara desse nível a assumir um projeto que estava literalmente em reconstrução? O que convenceu ele foi a honestidade absurda da diretoria. O termo que o vice de futebol usou foi que eles não douraram a pílula para o Castro. Ou seja, zero ilusão, né? Zero. Eles abriram os balanços contábeis, mostraram as dívidas reais, falaram das limitações da estrutura e foram muito claros sobre quem ia ter que ser vendido para fechar as contas. Isso é raro. O normal é a diretoria prometer reforço milionário e estrutura de ponta só para atrair o cara de nome. E aí, em 2 semanas, o técnico descobre a verdade e fica frustrado. Exato. Mostrando a realidade crua, o clube garantiu que o Luiz Castro embarcasse sabendo o tamanho real da montanha. Esse alinhamento de expectativas acelera muito a sintonia no dia a dia. E ele não veio para fazer tudo sozinho, né? A profissionalização invadiu os bastidores com tudo. Chegaram nomes muito pesados para compor esse organograma de apoio. Sim, o Sérgio Heltz assumiu como gerente de futebol e o Hugo Ribeiro veio para ser o head scout de mercado, o que é fundamental para essa nova visão. E ainda trouxeram a Marisa Santiago para a área de psicologia, ela que tem uma bagagem imensa de seleção brasileira, além de criarem um cargo totalmente novo, o coordenador de performance, com o Felipe Marques. É porque contratar um técnico de elite exige dar uma estrutura de elite para ele. Um cara como o Castro não pode perder tempo mapeando o adversário na mão ou lidando sozinho com o psicológico do time. Com certeza. Esses profissionais formam a rede de segurança para que o técnico possa focar só na tática e tem um reflexo muito legal dessa nova estrutura no jeito que eles olham para a base agora. Mudou muito, né? Em vez de ficar caçando solução cara lá fora, teve uma promoção recorde de jovens atletas para o time principal. E não é só para completar treino, como a gente via muito antigamente. Eles estão sendo tratados como ativos valiosos do clube. É uma quebra de paradigma enorme. E faz todo sentido. Garoto da base não tem os vícios táticos de um veterano, custa muito menos e tem um potencial de revenda gigantesco lá na frente. Tendo um tech lead comandando e processos claros, a base deixa de ser aposta desesperada e vira o pilar sustentável do planejamento, né? Mas aí chegamos num ponto super crítico da nossa análise. A casa está sendo limpa, o colesterol financeiro baixou, a cultura tóxica acabou, as saídas aliviaram a folha e a comissão de elite está trabalhando. Mas qual é o teto disso tudo? É a grande pergunta, porque eles admitem de forma bem franca que as receitas do clube dificilmente vão chegar perto do que ganham os gigantes ali do centro do país, como Flamengo e Palmeiras. E a lucidez dessa admissão é o que salva o projeto, porque negar essa disparidade financeira seria o primeiro passo para o desastre. Lutar contra o Flamengo na força bruta financeira, num leilão por jogador, é uma guerra que já nasce perdida. Tá, mas se a força do dinheiro não é o caminho, qual é a grande tese deles para brigar lá em cima? Como competir com quem tem um fundo quase inesgotável? A estratégia inteira se resume numa palavra: assertividade. Num ambiente onde errar custa muito caro, a hipereficiência é a única saída. É fazer muito mais com muito menos. Mas olha, deixa eu fazer um contraponto realista. Falar em hipereficiência é lindo numa planilha, mas no mundo real só a assertividade basta. Porque se o concorrente rico erra uma compra de 50 milhões, ele absorve aquilo, tenta de novo e segue a vida. O eficiente consegue ganhar essa maratona de longo prazo. A eficiência sozinha não ganha campeonato se a saúde financeira não for sustentável. A sacada foi entender que eles não precisam ser o clube mais rico do continente. Eles precisam ser autossustentáveis. Entendi. Eles pegaram o dinheiro e investiram pesado no entorno do futebol. Exato. Investiram em dados, preparação, para que a decisão no campo não seja um jogo de azar. O erro cai drasticamente quando você cruza muita informação antes de comprar. Isso aparece muito bem no conceito do time sombra que eles adotaram. Pelo que a gente viu nos recortes, não é que eles começam a procurar um jogador só porque o titular machucou. Não, de jeito nenhum. É uma operação contínua de inteligência.
O Scout mapeia uns 3 ou 4 alvos viáveis para cada posição ao longo de meses. Eles olham contrato, comportamento, tudo. E aí, quando a oportunidade aparece, eles dão o bote antes dos times ricos perceberem. Fica sendo o fim daquelas compras feitas no desespero, e eles abriram a carteira sim, mas de forma bem calculada. Foram apostas pesadas, mas no milímetro. A gente está falando de investir 38 milhões de reais no TT e mais 46 milhões no Nardoni. Sem contar o Léo Pérez e o Enamorado, que também vieram sobre essa nova ótica de análise profunda. E a prova de que isso não é só papo corporativo está nos resultados em campo, né? Eles já foram campeões gaúchos agora. Isso destruiu aquela narrativa de quem dizia que eles iam abandonar o campeonato regional por causa da reestruturação. Eles foram lá e levantaram a taça. E no Campeonato Brasileiro, os números são super consistentes para esse momento do projeto. A fonte detalha que eles estão na 7ª colocação, com 11 pontos ganhos até agora, o que dá mais de 50% de aproveitamento. Para uma operação que acabou de demitir 21, contratar 7, trocar a comissão técnica e refazer toda a infraestrutura, essa estabilidade é de dar inveja. E o mais legal é o controle de expectativas. Porque 2026 foi declarado oficialmente como um ano de transição. A meta máxima não é ganhar o título, é garantir uma vaga na Libertadores. Isso funciona como um escudo político maravilhoso, né? Protege o técnico daquela cobrança irracional e dá tempo para o elenco absorver o código-fonte novo. Prepara o terreno para 2027, aí sim mudar de patamar. Juntando todas as peças, o que fica claro nesse nosso mergulho é que aquela velha ideia de que ganhar no campo e fechar as contas são coisas diferentes é uma grande ilusão. Totalmente. Sucesso no campo e saúde financeira não são ruas paralelas. São as duas pistas de uma mesma rodovia. Sim, pagar os 100 milhões no começo foi a ignição para recuperar o moral e a moralidade também, e isso deu legitimidade para fazer os 21 cortes e trazer o Luiz Castro. Sem o choque financeiro, atrair um técnico desse nível seria impossível. Uma coisa alimenta a outra, sabe? Exatamente. A lição que fica desses primeiros 100 dias transcende muito o esporte. É aplicável a qualquer liderança. O superpoder aqui foi simplesmente se recusar a dourar a pílula. Encarar o problema de frente, mostrar os números reais, aguentar a dor da cirurgia e confiar no processo. É combater o fogo com método e não com pânico. E quando o processo interno é forte, a hipereficiência vira a grande arma contra quem tem dinheiro ilimitado. O que nos leva à nossa provocação final para quem acompanha a gente. O sucesso deles não foi mágica. Foi um choque brutal de realidade para apagar o incêndio na fundação antes de tentar pintar a fachada do prédio. Num mundo que está cada vez mais obcecado por resultado imediato e atalho fácil, não seria a maior vantagem competitiva de todas? Pura e simplesmente a coragem de assumir que um ano inteiro vai servir só como transição? É uma provocação excelente para se pensar, viu? Com certeza. Fica a reflexão, agradecemos muito a companhia de todos em mais esta análise profunda e nos encontramos na próxima imersão.